Eu coloquei o último cabo no lugar e fiquei parada no meio do cômodo por um momento, olhando para tudo ao redor com aquela sensação estranha de quem não acredita completamente no que está vendo. 40 anos. E era a primeira vez na minha vida que eu tinha um espaço de trabalho que era inteiramente meu. Não a mesa da sala onde passei anos digitando com a televisão ligada do lado e meu marido comentando o noticiário. Não o canto improvisado no quarto com o notebook no colo e os fios enrolados no pé da cama. Não a cadeira da cozinha onde eu ficava até a madrugada tentando me concentrar enquanto a geladeira fazia barulho. Um cômodo inteiro, com porta, com luz controlada, com o silêncio que eu escolhia quando queria. Eu trabalho com consultoria de nutrição online. Atendo pacientes pelo computador, gravo orientações em vídeo, faço acompanhamento por chamada. Para quem não conhece esse tipo de trabalho de perto, parece simples. Parece que qualquer cadeira e qualquer mesa servem. Mas quando você passa anos tentando gravar um vídeo com o barulho do vizinho de fundo, ou quando você está no meio de uma consulta importante e alguém abre a porta sem querer, você entende que o espaço não é detalhe. O espaço é parte do trabalho. A gente tinha comprado o apartamento de 2 quartos porque eu insisti. Meu marido queria o de 1 quarto na planta menor, dizia que era suficiente, que a gente não tinha filho morando com a gente, que ia sobrar espaço que a gente não ia saber o que fazer. Eu olhei para ele no corredor da imobiliária e disse com toda a clareza que eu tinha: o 2º quarto é meu escritório, não futuramente, não quando a gente ver. Agora. Ele ficou me olhando por um segundo com aquela expressão que eu aprendi a reconhecer em 11 anos de casamento, a expressão de quem está avaliando se a discussão vai valer o desgaste. Não valeu. A gente assinou o de 2 quartos. Levei 4 meses para montar aquele espaço do jeito que eu precisava. Não de uma vez, porque dinheiro não aparece todo junto, mas com critério, com escolha, com cada coisa pensada. O ring light que eu pesquisei durante semanas antes de comprar, porque a temperatura de cor importa quando você está gravando orientações para paciente e quer que a pessoa do outro lado sinta que está falando com alguém presente, não com uma sombra. O microfone condensador que eu pedi de aniversário porque sabia que meu marido ia perguntar o que eu queria e eu não ia desperdiçar a oportunidade. As prateleiras onde ficam os meus livros de referência, organizados por área numa ordem que só faz sentido para mim, mas que faz todo o sentido para mim, e a mesa. A mesa era o centro de tudo. Eu encontrei aquela mesa numa loja de móveis usados no bairro vizinho, numa tarde de sábado em que eu tinha entrado sem intenção de comprar nada. Era uma escrivaninha antiga, de madeira escura, com 3 gavetas de um lado e 2 nichos do outro. Estava com uma rachadura pequena na lateral e o verniz gasto, mas a estrutura era sólida, a madeira era boa, e quando eu sentei na cadeira que estava do lado e pus as mãos sobre ela, soube que era essa. O dono pediu um preço, eu ofereci outro. A gente chegou num valor que nos deixou os dois com a sensação de ter cedido um pouco mais do que queria, que eu ouvi uma vez que é o sinal de uma negociação honesta. Trouxe a mesa para casa numa tarde, lixei a rachadura num fim de semana, passei verniz novo e quando ela ficou pronta e eu a coloquei no lugar certo, sob a janela que recebia a luz da manhã no ângulo perfeito para trabalhar com a tela, eu fiquei parada na porta só olhando. Era meu. Aquele espaço era completamente meu. Foi numa segunda-feira, 3 semanas depois que o escritório ficou pronto, que meu marido entrou na cozinha enquanto eu estava fazendo o jantar com aquela postura que eu reconheço antes mesmo de ele abrir a boca. 11 anos de casamento ensinam a linguagem do corpo do outro melhor do que qualquer coisa. Aquela postura específica, os ombros levemente para frente, o celular na mão sem estar olhando para ele, significava que ele tinha uma coisa para me contar, que sabia que eu não ia querer ouvir e estava escolhendo o momento e a angulação. Eu continuei mexendo a panela. Minha mãe vai precisar ficar aqui uns dias, ele disse. Eu pausei a colher por um segundo. O que aconteceu? A reforma. O banheiro dela deu problema. Infiltração séria. Vai precisar de no mínimo 10 dias para resolver, disse o engenheiro. 10 dias, eu repeti. Ele ficou olhando para o celular. Talvez 12. Eu respirei devagar pelo nariz. Minha sogra. Eu precisei de um momento para separar as coisas na minha cabeça, porque misturar tudo junto não ajuda. Eu gosto da minha sogra, genuinamente.
Ela tem 68 anos, criou 2 filhos sozinha depois que o marido foi embora cedo demais. Tem uma história de vida que merece respeito e faz um caldo de feijão que eu nunca consegui reproduzir por mais que ela me ensine. O problema nunca é ela como pessoa. O problema é um conjunto de coisas que ficam penduradas no ar quando ela está presente. Minha sogra tem um jeito de ocupar o espaço que é difícil de explicar sem parecer exagero. Ela não faz por mal. Ela realmente não faz. Mas ela entra num ambiente e começa a reorganizá-lo, de forma instintiva, como se arrumar fosse a forma natural de se sentir em casa em qualquer lugar. Ela arruma a sua geladeira. Ela dobra as toalhas do seu banheiro de um jeito diferente do seu. Ela move o tapete da sala 2 centímetros porque achou que ficava melhor. Pequenas coisas, nenhuma delas um problema isolado. O problema é quando somam. Você já confirmou? Eu perguntei. A pausa que veio depois era a resposta. Eu virei de frente para ele. Marcos. Ela não tem para onde ir, Camila. O hotel custa caro para 10 dias e meu irmão está com a casa cheia com os filhos da escola. Eu entendo que ela não tem para onde ir. O que eu estou perguntando é se você me consultou antes de confirmar. Ele ficou olhando para o celular na mão. Chega quinta-feira, ele disse mais baixo. Eu virei de volta para a panela. Não porque estava ignorando ele. Porque quando eu falo no meio da raiva, as coisas certas saem tortas, e eu precisava de um momento para colocar cada coisa no lugar antes de abrir a boca de novo. Mexi o jantar em silêncio por 2 minutos inteiros. Ele ficou esperando porque em 11 anos ele também aprendeu a ler o meu silêncio. O problema não era a vinda da minha sogra. Nunca foi. O problema era que eu aparecia no final da história como detalhe, não como moradora do apartamento que tem opinião sobre o que acontece nele. E tinha mais uma camada que eu sabia, enquanto mexia aquela panela, que ia aparecer mais cedo ou mais tarde. O único cômodo disponível para hospedar alguém era o meu escritório, porque o quarto de hóspedes que eu não tinha virou o meu espaço de trabalho. E eu conhecia meu marido bem o suficiente para saber que, em algum momento dos próximos dias, alguém ia sugerir que eu cedesse alguma coisa. Naquela noite, a gente conversou de verdade. Foi uma conversa longa, honesta, daquelas que ficam mais verdadeiras à medida que a madrugada avança e as defesas baixam um pouco. Eu disse que me senti excluída da decisão. Ele disse que eu tinha razão, que devia ter me ligado antes de confirmar, que foi um reflexo de filho mais do que uma escolha consciente. Eu disse que precisava que ele entendesse o que aquele escritório representava para mim. Não como um cômodo, como uma conquista que levou anos para existir. Ele ouviu com aquele jeito dele de ouvir quando está de verdade presente, sem o celular na mão, os olhos em mim. No final ele me disse: "O escritório é seu. Minha mãe dorme no sofá se precisar. Não vou deixar ninguém mexer naquele cômodo." Eu acreditei nele. Porque em 11 anos, quando ele promete olhando desse jeito, ele cumpre. Minha sogra chegou na quinta-feira com uma mala grande, uma sacola de tecido com mantimentos que ela fez questão de trazer porque, nas palavras dela, não ia chegar de mão abanando na casa do filho. Ela me abraçou na porta com aquele abraço dela que dura 1 segundo a mais do que a maioria dos abraços, como se estivesse verificando se você está bem de verdade, e não só na superfície. Eu gostei daquele abraço, como sempre gosto. Ela percorreu o apartamento com os olhos de quem está se orientando. Quando chegou até a porta do escritório, eu abri e mostrei. Ela ficou parada na entrada, olhou para a mesa, para o ring light, para as prateleiras, para o microfone na haste. "Nossa, Camila, ficou muito profissional", ela disse, e eu ouvi que era verdade. Ela não entrou, ficou só olhando da porta. Os primeiros 4 dias foram tranquilos. Minha sogra é boa companhia quando ela está descansada. Ela conta histórias com um talento natural para o detalhe certo no momento certo. Ela cozinha com uma facilidade que me deixa com inveja saudável. À noite, depois que meu marido dormia cedo porque acorda às 5 para o trabalho, a gente ficava na sala assistindo aquele tipo de série que nenhum dos dois assiste com mais ninguém. Aquelas histórias de família complicada que a gente comenta aos sussurros para não acordar ninguém. Na segunda semana eu comecei a notar coisas pequenas. O pano de prato dobrado de um jeito diferente. Os temperos na prateleira da cozinha em ordem diferente da minha.
O carregador do meu celular, que eu sempre deixo numa posição específica na bancada, estava do outro lado. Eu não disse nada. Eu sei como ela é. Eu sabia antes de ela chegar. Cada um tem seus hábitos, eu pensei. É mais uma semana. Na terça-feira da segunda semana, eu tinha uma consulta importante. Uma paciente nova, indicação de uma médica com quem eu queria construir uma parceria de longo prazo. Esse tipo de primeira consulta exige concentração total, ambiente controlado, sem ruído de fundo, sem interrupção. Eu entrei no escritório às 9 da manhã, fechei a porta, fiz a consulta, saí satisfeita com como tinha ido. Depois da consulta, eu fui ao supermercado, passei na farmácia, almocei fora porque eu precisava de um tempo só minha antes de voltar para o apartamento. Voltei às 4 da tarde. Abri a porta do escritório por hábito, antes de largar a bolsa, antes de tirar o sapato, antes de qualquer outra coisa. Parei. O ring light estava empurrado para o canto da parede, dobrado, como se fosse um objeto de decoração fora de uso. O microfone tinha sido tirado da haste e estava deitado sobre a mesa. As prateleiras estavam reorganizadas com os livros agrupados por tamanho, não por área como eu tinha feito, de forma que eu não sabia mais onde estava nada. A cadeira profissional que eu tinha escolhido com cuidado, estava encostada na parede. E a minha mesa, a mesa que eu tinha encontrado, restaurado, vernizado, colocado no lugar exato sob a janela porque a luz da manhã entrava perfeita para trabalhar com a tela voltada para leste, estava empurrada para a parede lateral, virada de ângulo, como se fosse um móvel qualquer que podia ficar em qualquer posição. No lugar onde a mesa deveria estar, no centro do cômodo, havia uma cama de solteiro desmontável que eu nem sabia que existia no apartamento, com lençol esticado, travesseiro e uma mesinha de cabeceira improvisada, com uma das minhas caixas organizadoras de documentos emborcada com um copo d'água em cima. Eu fiquei parada na porta por um tempo que não consegui medir. Minha sogra apareceu no corredor atrás de mim com um sorriso animado. "Camila, que bom que você chegou. Dei uma organizada lá para ficar mais confortável. A cama cabe certinho com a mesa de lado e aquela janela é tão linda, dá uma luz muito boa para dormir." O Marcos me ajudou a montar a cama. Eu olhei para meu marido. Ele estava na entrada da sala, de pé, com o celular na mão sem estar olhando para ele, com aquela postura de quem sabe que tem uma conta para pagar e está escolhendo se paga agora ou amanhã. O Marcos me ajudou a montar a cama. Eu sorri para minha sogra, não o sorriso de quem está bem, o sorriso que eu faço quando estou segurando muita coisa ao mesmo tempo e preciso de espaço antes de abrir a boca. Um sorriso que é uma pausa, não uma resposta. "Que bom que você está mais confortável", eu disse. E fui para o banheiro. Fechei a porta, sentei na beirada da banheira e fiquei olhando para o azulejo da parede por alguns minutos. Eu estava com um vídeo para gravar naquela tarde. Uma série de orientações nutricionais para uma cliente que estava começando um protocolo novo. Ela tinha me mandado mensagem de manhã confirmando que estava ansiosa para receber. Eu precisava do ring light, precisava do microfone na haste. Precisava da mesa na posição certa porque a câmera do notebook capturava o ângulo específico que eu tinha testado durante semanas até achar o que ficava profissional sem parecer artificial. Peguei o celular e liguei para minha amiga Fernanda. Fernanda tem 43 anos, é terapeuta e tem uma capacidade rara de dizer exatamente o que você precisa ouvir sem fazer você se sentir atacada. A gente se conhece desde a faculdade e ela me conhece bem o suficiente para não perguntar o que eu estou sentindo. Ela pergunta o que eu vou fazer. Contei tudo. Ela ficou quieta por um momento. Ele ajudou a montar a cama no seu escritório depois de ter prometido que não ia deixar ninguém mexer lá, ela disse devagar. É exatamente isso. Ela respirou fundo. E o vídeo de hoje? Esse era o ponto. Não o que eu estava sentindo, que eu já sabia. O que eu ia fazer com o que eu estava sentindo. Vou conversar com o Marcos primeiro, eu disse. Boa, ela disse. E o escritório? Volta pro lugar. Com ele ajudando, eu disse. Ela ficou quieta um segundo. Depois disse, boa sorte. Naquela noite, depois que minha sogra foi se deitar no quarto improvisado que tinha sido meu escritório, eu chamei meu marido para a cozinha. Fechei a porta, sentei na cadeira da mesa e olhei para ele.
Me conta o que aconteceu hoje, eu disse. Ele ficou de pé perto da janela da cozinha com aquela postura de quem sabe que a conversa vai ser difícil, mas não tem como sair dela. Minha mãe disse que o sofá estava incomodando a coluna dela, que ela estava acordando com dor. Ela viu o escritório e perguntou se podia usar só até a reforma terminar. Faltam 4 dias, Camila. E você concordou sem me consultar. Ela está com dor, é minha mãe. Eu olhei para ele por um momento sem falar. Rafael, eu disse devagar, lembra da conversa que a gente teve antes dela chegar? Você me prometeu uma coisa específica. Usou palavras específicas. Disse que o escritório era meu e que ninguém ia mexer nele. Ele ficou olhando para a mesa da cozinha. Você não só concordou que ela usasse, eu continuei. Você ajudou a montar a cama lá dentro. Você ajudou a empurrar a minha mesa para a parede. Você sabe o que é aquela mesa para mim? Eu sei que você gosta dela. Não é gostar. Eu encontrei aquela mesa numa loja de usados, trouxe para casa sozinha, lixei a rachadura num fim de semana inteiro, passei verniz, escolhi a posição dela porque a luz da manhã entra exatamente naquele ângulo para trabalhar com a tela. Não é capricho, é como eu trabalho. Cada coisa naquele cômodo está onde está porque eu testei, pensei, decidi. Quando você mudou tudo sem me perguntar, você não reorganizou um quarto. Você desmontou o meu ambiente de trabalho. É minha mãe, ele repetiu mais baixo. Eu sei quem ela é. Eu gosto da sua mãe, Marcos. Isso não é sobre gostar ou não gostar, é sobre o que aconteceu. Você tomou uma decisão sobre o meu espaço de trabalho, na nossa casa, sem me perguntar. Ele ficou olhando para o chão. Eu tenho um vídeo para gravar amanhã cedo. Eu continuei. Uma cliente que está esperando. Não é hobby, não é passatempo. É trabalho, é compromisso, é dinheiro que entra nessa casa ou de ex. Eu preciso da mesa no lugar, preciso do ring light montado, preciso do microfone na haste, preciso que o espaço esteja do jeito que eu sei trabalhar. Ele levantou os olhos. Eu quero ter certeza que você entendeu de verdade, eu disse. Não o entendimento de quem está concordando para encerrar o assunto. De verdade. Porque eu não quero ter que repetir isso. Com você, com sua mãe, com ninguém. Quando alguém quiser usar ou mexer em alguma coisa do meu escritório, me pergunta primeiro. Não depois, antes. Ele ficou quieto por um momento. Depois disse com uma voz diferente. Não a de quem está cedendo, a de quem chegou num lugar. Eu vou ajudar a arrumar tudo agora. Agora são 10:30 da noite, eu disse. Eu sei, você precisa trabalhar amanhã cedo. A gente ficou no escritório por quase 1 hora. Ele empurrou a mesa de volta para o lugar, sob a janela, na posição exata. Eu recoloquei os livros nas prateleiras na ordem que fazia sentido para mim. O ring light voltou para o tripé no ângulo certo. O microfone voltou para a haste. A cadeira voltou para o lugar. Quando terminou, eu fiquei parada no meio do cômodo, olhando para tudo, e era meu escritório de novo. Meu marido ficou parado na porta, olhou para o espaço, para mim, para a mesa no lugar sob a janela. Ficou quieto. Desculpa, ele disse. De verdade. Eu sei, eu disse. Obrigada por ajudar a arrumar. Ele foi dormir. Eu fiquei trabalhando até 00:40. Preparei o material para o vídeo, testei o enquadramento, revisei as orientações que ia gravar. Quando terminei de organizar tudo, mandei mensagem para a cliente confirmando o vídeo para o dia seguinte. Deitei com o escritório pronto, com as coisas no lugar que eu sabia onde estavam. Dormi. Na manhã seguinte, eu acordei antes de todo mundo. Fiz café na cafeteira italiana que eu ganhei de presente 3 anos atrás e que até hoje é uma das coisas que eu mais gosto de usar de manhã, pelo barulho que ela faz, pelo cheiro que enche a cozinha. Fiquei na janela da cozinha olhando para a rua ainda quieta, para a padaria que estava abrindo do outro lado, para o gato amarelo que mora no telhado do prédio vizinho e que eu ainda não sei o nome, mas já considero um conhecido. Quando minha sogra entrou na cozinha, ela parou no corredor. Olhou para a porta do escritório, que eu tinha deixado entreaberta com a luz acesa. Ficou parada por um momento e eu vi no rosto dela o instante em que ela entendeu o que tinha acontecido. Bom dia. Eu disse genuinamente. Você arrumou tudo de volta, ela disse. Não era uma pergunta. Arrumei. Quer café? Ela ficou parada mais um momento. Depois veio devagar até a cozinha. Sentou na cadeira da bancada e colocou as mãos sobre a mesa.
Havia alguma coisa no jeito que ela estava sentada, diferente do jeito dela habitual, que era sempre ocupar o espaço com confiança. Ela parecia menor. Camila, ela disse. Eu coloquei a xícara na frente dela, sentei do lado oposto e olhei para ela, sem raiva, sem acusação, com a clareza que eu estava aprendendo a reconhecer nos últimos tempos como uma das coisas mais úteis que eu tinha. Eu sei que você quis ajudar, eu disse. Te conheço há 11 anos, sei que o seu coração é bom. Ela ficou olhando para a xícara. Mas aquele cômodo não é um quarto de hóspedes. Eu sei que parece. Tem porta, tem janela, cabe uma cama, mas não é. É o meu escritório, é onde eu trabalho. É o que eu levei anos construindo do jeito que eu precisava para fazer o meu trabalho direito. Cada coisa lá dentro está onde está porque eu pensei onde ela ia ficar. E quando você mudou, sem me perguntar, você não mudou um quarto, você desmontou o meu espaço de trabalho. Ela ficou olhando para a xícara sem falar. Eu tenho um vídeo para gravar hoje de manhã, continuei. Uma cliente que está esperando. Quando cheguei ontem e encontrei tudo mudado, precisei arrumar tudo antes de poder trabalhar. Isso não é pequeno para mim. Minha sogra ficou quieta por um momento longo. Quando ela levantou os olhos, tinha alguma coisa diferente neles. Não era a defensividade que eu já vi nela outras vezes, quando ela sente que está sendo criticada. Era outra coisa. Era reconhecimento. Eu sempre fiz isso, ela disse baixinho. Entro num espaço e começo a reorganizar porque acho que estou ajudando. Não penso em perguntar se a pessoa quer. A minha cunhada parou de me chamar para a casa dela por causa de uma coisa assim. A gente ficou 2 anos sem se falar. Eu nunca entendi direito por quê. Agora eu entendo. Eu ouvi. Não porque eu precisava ouvir para perdoar alguma coisa, porque eu não estava com raiva, mas porque ela estava me contando uma coisa real sobre ela mesma, e isso merecia a atenção de verdade. Eu devia ter perguntado antes, ela continuou. Devia ter vindo falar com você, não com o Marcos. Você é dona desse espaço. Era com você que eu precisava conversar. Obrigada por falar isso, eu disse. Ela tomou um gole do café. Ficou olhando para a xícara por um momento. Posso continuar no sofá, ela disse. A coluna aguenta mais 4 dias. Eu olhei para ela. Não aguenta, eu disse. Você está acordando com dor. Ela me olhou. A cama desmontável fica no nosso quarto, eu disse. Meu marido vai para o sofá essa semana. Você dorme no nosso quarto, com colchão de verdade, com porta, com banheiro do lado. Você faria isso? Você está na nossa casa há 10 dias, eu disse. Com problema de infiltração, longe das suas coisas. Isso eu posso fazer. Ela me olhou por um momento com aquela expressão que eu não sei nomear direito. Era gratidão, mas era mais do que gratidão. Era alguma coisa que acontece quando a pessoa percebe que foi tratada com respeito depois de ter errado e não estava esperando isso. Meu marido desceu meia hora depois com aquela postura de quem se preparou para uma manhã difícil. Quando chegou na cozinha e nos viu sentadas com café e expressão tranquila, ele parou na entrada com aquela expressão de quem não entende completamente o que aconteceu, mas está aliviado. Café? Eu perguntei. Sim, por favor, ele disse com um sorriso que era metade alívio e metade gratidão. Depois que minha sogra foi tomar banho, ele ficou comigo na cozinha. Me olhou por um segundo. Vocês conversaram? Conversamos. Foi bem? Honestamente, eu disse. Não precisava ser difícil. Só precisava ser verdadeiro. Ele ficou me olhando com aquela expressão que aparece às vezes no rosto dele e que eu guardo como uma das minhas favoritas. Uma mistura de orgulho e reconhecimento e algo mais profundo que não tem nome certo. Me desculpa, ele disse. Devia ter ligado para você antes de confirmar para ela. E devia ter falado não quando ela pediu para usar o escritório, em vez de ficar no meio. Ficar no meio é o problema, eu disse. Quando você não fala, a decisão é tomada assim mesmo. Só que sem mim. Ele ficou quieto. Depois disse, você tem razão. Eu sei que você tem dificuldade de dizer não para ela. Eu entendo de onde vem isso. Mas proteger o nosso espaço, o nosso combinado, não é dizer não para a sua mãe. É ser honesto com ela sobre o que é possível e o que não é. Ela consegue lidar com isso. Você viu que ela consegue. Ele ficou olhando para o café na xícara. Depois levantou os olhos. Eu vi, ele disse.
Os últimos 4 dias da estadia foram completamente diferentes. Minha sogra perguntava antes de qualquer coisa: posso usar essa frigideira? Posso sentar aqui? Posso colocar o casaco nesse gancho? Eram perguntas pequenas, e eu respondia sim para a maioria delas, porque a maioria não tinha importância nenhuma. Mas a pergunta em si mudava tudo. Mudava o clima do apartamento. A tensão que eu nem tinha percebido que estava carregando no corpo, uma rigidez nos ombros que eu acordava sentindo, foi embora. E alguma coisa mais aconteceu que eu não estava esperando. A gente ficou mais próximas. Tem um tipo de proximidade que só existe depois que a gente para de fingir que está tudo bem e fala a verdade com cuidado, não a verdade usada como arma. A verdade dita com respeito, com intenção de entendimento, sem crueldade. Quando você faz isso e a outra pessoa consegue receber, cria um espaço diferente entre as duas, mais real, mais limpo. Sem aquela camada de cortesia educada que a gente coloca para não incomodar e que com o tempo fica espessa demais e começa a pesar. Na penúltima noite, minha sogra me pediu para ver o escritório de verdade, não o que ela tinha montado, o escritório como ele era. Eu abri a porta e acendi a luz. Ela entrou devagar, olhou para a mesa, para o ring light, para as prateleiras, para o microfone na haste. Parou na frente da mesa e passou a mão levemente pela madeira. Você restaurou essa mesa? Ela perguntou. Lixei a rachadura e passei verniz novo, eu disse. Passei um fim de semana inteiro nela. Ela ficou olhando para a madeira por um momento. Depois olhou para mim. Eu não sabia disso, ela disse. Não tinha como saber, eu disse. Mas é por isso que ela importa tanto. Não é só uma mesa. Ela ficou parada por um momento, a mão ainda na lateral da madeira. Depois disse: Sinto muito, Camila. De verdade. Eu sei, eu disse. Ela me contou então de uma amiga antiga com quem tinha cortado relação anos atrás por uma situação parecida. Alguém cuja casa ela tinha reorganizado durante uma visita, achando que estava ajudando, e que depois nunca mais a chamou para nada. Uma amizade que ela tentou recuperar e não conseguiu. Eu ouvi com atenção porque ela estava me contando uma dor real, não uma desculpa. Existe uma diferença entre as duas, e quando você aprende a escutar, essa diferença fica clara. No último dia, a gente foi juntas à feira do bairro de manhã. Ela escolheu os legumes com aquela atenção dela, apertando cada um, cheirando, descartando o que não estava no ponto. Comprou coisas que eu não tinha pedido e que ela disse que eram para o jantar de despedida. Na cozinha, ela passou 3 horas preparando uma refeição que fez o apartamento inteiro cheirar do jeito que eu imagino que cheirava quando meu marido era criança. Frango assado com alecrim, arroz feito na manteiga, farofa com bacon e ovo. Meu marido comeu com aquele silêncio de quem está muito satisfeito para falar. Eu fiz uma mousse de maracujá que ela pediu a receita e eu escrevi num papel de verdade porque ela não confia em foto de tela. A gente ficou na cozinha por horas sem perceber o tempo passar, com o apartamento cheirando bem e o barulho da rua lá embaixo. Meu marido disse que queria que todas as visitas terminassem assim. Eu e minha sogra nos olhamos e demos risada ao mesmo tempo, daquele jeito em que você não combinou com a outra pessoa, mas chegaram no mesmo lugar juntas. Na manhã seguinte, levamos ela ao ponto de ônibus. Na hora de embarcar, ela me abraçou diferente do abraço de chegada. O de chegada era o abraço animado de quem está aliviada de ter para onde ir. O de saída era mais quieto, mais presente. O abraço de alguém que passou por alguma coisa real e saiu diferente do outro lado. Cuida desse escritório, ela disse no meu ouvido. Cuido, eu disse. E venha de novo quando quiser, só me avisa antes. Ela deu um riso. Prometo, ela disse, e eu acreditei. No caminho de volta, meu marido ficou em silêncio por um bom tempo, então disse: eu devia ter ligado para você antes de confirmar. E devia ter dito não quando ela pediu para usar o escritório, em vez de ajudar a montar a cama. Sim, eu disse, devia. Ele ficou quieto de novo. Depois disse: eu tenho muito medo de decepcionar ela. A gente passou por muito juntos, eu e ela. Quando precisa de ajuda, o reflexo é dizer sim antes de pensar. Eu olhei para ele. Marcos, ajudar sua mãe e me consultar não são coisas que se cancelam. As duas cabem juntas no mesmo movimento. Você podia ter me ligado, me contado, e a gente teria decidido junto.
Ela provavelmente ia ficar de qualquer forma, mas eu ia ser parte da decisão, não uma consequência dela. Ele ficou quieto, depois disse baixinho: "Você tem razão." A gente ficou o resto do caminho em silêncio, mas era um silêncio com textura. O tipo que existe depois que as coisas certas foram ditas e não precisam ser repetidas. Quando cheguei em casa, fui direto para o escritório. Abri a porta, acendi a luz, fiquei parada no meio do cômodo por um momento. A mesa estava no lugar, sob a janela, no ângulo que eu conhecia. A luz da manhã entrava perfeita. O ring light no tripé, o microfone na haste, os livros nas prateleiras na ordem que só fazia sentido para mim, mas que fazia todo o sentido para mim. Era meu espaço. Peguei o celular e mandei mensagem para a Fernanda. "Minha sogra foi embora. Está tudo bem?" Ela respondeu em menos de 1 minuto. "Como ficou?" Eu sentei na cadeira da minha mesa e escrevi. Conversei com as duas. Foi honesto. Ficou bem. Ela demorou um pouco mais para responder. Quando chegou, era: "Orgulho de você." Eu fiquei olhando para essas palavras por um momento, não porque eu precisava de validação para saber que tinha feito a coisa certa. Eu sabia. Mas tem coisas que a gente faz por si mesma e que ficam mais inteiras quando alguém que você ama vê e reconhece. Tem uma diferença entre precisar de aprovação e apreciar testemunha. Eu aprendi essa diferença. Quero ser honesta sobre uma coisa. Eu não sou uma pessoa sem medo. Tenho muito medo. Tive medo de parecer a nora difícil, a que faz drama por causa de escritório, a que coloca mobília acima de pessoa. Tive medo de que minha sogra fosse embora magoada e meu marido ficasse no meio de uma coisa que ia durar meses. Esses medos são reais. Eu os senti todos ao mesmo tempo, sentada na beirada da banheira olhando para o azulejo, depois de ter visto meu escritório desmontado. Mas aprendi, nos 40 anos que levei para chegar até aqui, que medo é uma informação, não uma ordem. Ele me diz que aquilo importa para mim. Cabe a mim decidir o que fazer com esse importar. O que eu fiz foi falar com cuidado, sem crueldade, sem engolir, com respeito pela minha sogra, pelo meu marido e por mim mesma. E o mundo não desabou. Minha sogra não foi embora magoada. Meu casamento não rachou. O que aconteceu foi o oposto. Alguma coisa ficou mais firme entre nós três, mais honesta, mais real. Minha avó costumava dizer que casa e lar são coisas diferentes. Casa é o prédio, o endereço, o condomínio no boleto todo mês. Lar é o lugar onde você pode ser quem você é sem ter que pedir licença para isso. Onde as pessoas ao seu redor, mesmo quando erram, conseguem ouvir e mudar. Eu quero um lar. Sempre quis. E estou aprendendo que construir um lar não é sobre ter o cômodo certo ou a mesa no ângulo perfeito. É sobre ter coragem de dizer: isso é meu, isso importa para mim, sem se desculpar por isso. Exatamente para as pessoas que você mais ama. Exatamente porque você as ama. Meu marido apareceu na porta do escritório. Ficou olhando por um momento para o cômodo, para a mesa no lugar, para a luz da manhã na janela. Depois olhou para mim. Vai trabalhar ou toma um café comigo primeiro? Eu olhei para a mesa, para a tela do computador esperando, para a luz perfeita no ângulo que eu tinha escolhido. Café primeiro, eu disse. Ele sorriu, o sorriso inteiro, daquele jeito dele. Eu me levantei, apaguei a luz do escritório, fechei a porta com cuidado e fui fazer o café com ele. Eu estava dobrado à última peça de roupa quando meu marido parou na porta do quarto com aquela postura de quem já tomou uma decisão, mas ainda está procurando o tom certo para contar. Conheço essa postura. 12 anos de casamento ensinam uma mulher a ler o silêncio antes da fala. Ele ficou encostado no batente, braços cruzados, olhar indo para o chão e voltando para mim. Continuei dobrando. Aprendi que quando você larga o que está fazendo e olha direto para a pessoa, parece que está se preparando para uma briga. E eu não queria começar uma briga antes mesmo de saber o que era. A minha sogra caiu no banheiro, ele disse. Larguei a camiseta, me virei. Ela está bem? Está. Foi só um susto, nada quebrado. Mas o médico disse que ela não pode ficar sozinha por um tempo. Fiquei olhando para ele. E o irmão dele? E a cunhada que morava a 20 minutos da sogra e que sempre disse que ficaria de olho nela?
Ele passou a mão no cabelo. A cunhada está no 3º mês de gravidez, com enjoo forte. Não está em condições. Concordei com a cabeça devagar, porque era verdade e porque uma parte de mim sabia que a conversa ainda não tinha chegado no ponto central. Fiquei esperando. Ele olhou para a janela. Eu disse para ela que a gente provavelmente ia conseguir resolver uma coisa aqui. Provavelmente ia conseguir resolver uma coisa aqui. Dobrei o restante da pilha de roupa com cuidado. A frase ficou no ar entre nós como uma conta que alguém colocou na mesa sem perguntar quem ia pagar. Quando você disse isso? Perguntei sem levantar o tom. Ontem à tarde, quando o médico ligou, antes de me perguntar. Ele abriu a boca, fechou. Era o silêncio de quem sabe exatamente onde errou, mas ainda está esperando que a outra pessoa decida não cobrar. Por quanto tempo? Disse eu. Umas 6 semanas, talvez um pouco mais. Peguei a pilha de roupas, fui até a cômoda, fui guardando cada peça no lugar certo. 6 semanas, 42 dias. A minha sogra, com os hábitos dela, as opiniões dela, a maneira que ela tem de entrar numa cozinha e reorganizar o que não precisava ser reorganizado. Não é que eu não gosto dela. A gente tem uma relação cordial, às vezes até boa. O problema é que ela cresceu acreditando que cuidar de uma casa significa ter controle sobre ela. E quando ela entra numa casa que não é a dela, o instinto é o mesmo. Eu tenho uma apresentação importante na sexta, disse ele, como se isso explicasse alguma coisa. Fechei a gaveta. Fui até o corredor, entrei no banheiro, fechei a porta sem bater. Nunca bato porta. Não porque não queira, mas porque aprendi que o barulho entrega o que você está sentindo antes de você entender direito o que está sentindo. Me apoiei na pia, olhei para o espelho. Tenho 40 anos. Tenho uma filha de 11 que está no ano mais exigente do ensino fundamental. Tenho um trabalho como analista financeira numa empresa de médio porte que me pede concentração todos os dias, inclusive nos dias que eu levo o serviço para casa. O nosso apartamento tem 3 quartos, sendo que o 3º é o meu escritório, onde fica minha mesa, minha impressora, os arquivos físicos que preciso manter organizados e o abajur amarelo que ganhei da minha avó e que me faz companhia nas noites longas de fechamento de mês. Esse espaço não era grande, mas era meu. E agora teria uma hóspede que ninguém me perguntou se eu queria receber. Lavei o rosto, enxuguei devagar. Fui para o quarto buscar o celular e fui para a varanda. Liguei para a minha irmã mais velha. Ela tem 44 anos, é enfermeira, criou os 2 filhos em boa parte sozinha depois da separação e é o tipo de pessoa que ouve tudo até o fim antes de dizer qualquer coisa. Quando eu termino de contar algo para ela, ela não pergunta como me sinto. Ela pergunta o que eu já decidi. Contei tudo. Ela ficou em silêncio por uns 4 segundos. E você vai aceitar assim? Ainda estou pensando. Ela disse meu nome do jeito que ela diz quando quer que eu preste atenção de verdade. Você sabe o que acontece quando você deixa entrar sem combinar nada antes? Eu sabia. Tinha visto acontecer com minha colega de trabalho quando aceitou a mãe por 3 semanas e 3 semanas viraram 4 meses. Tinha visto acontecer com uma vizinha cujo sogro veio se recuperar de uma cirurgia e ficou tão confortável que começou a dar opinião sobre como a filha cuidava dos netos. O provisório se instala. Deita a raiz antes que você perceba que já não tem como arrancar sem machucar todo mundo. Deixa eu dormir com isso, eu disse. Dorma. Mas não acorda diferente do que você é. Desliguei. Fiquei olhando para a rua lá embaixo. Era uma terça-feira à noite sem peso nenhum que estava ficando pesada. Um ônibus passou, depois a rua ficou quieta. No fundo, não tenho nada contra a minha sogra como pessoa. Ela é uma mulher que criou 3 filhos quase sozinha depois que o marido adoeceu cedo, que trabalhou durante décadas como costureira sem reclamar, que aparece no aniversário da minha filha com bolo feito em casa toda vez. Tem qualidades reais. O problema não é o que ela é. O problema é que quando ela entra num espaço, ela organiza, não por maldade, por hábito, porque durante 50 e tantos anos foi assim que ela demonstrou que estava cuidando. E quando você já tem um espaço organizado do jeito que funciona para você, a reorganização de alguém que não foi convidado a reorganizar não é cuidado, é ocupação. Na manhã seguinte, levei minha filha para a escola, voltei para casa, fiz café, sentei na mesa da cozinha com o caderno que uso para pensar. Não um diário. Um caderno de projeto.
Escrevo o que é fixo, o que é variável, o que precisa de atenção antes que vire problema. Liguei para minha amiga Cláudia durante o almoço. Cláudia tem 42 anos, é designer, foi casada uma vez e meio segundo casamento está indo bem. É a pessoa mais prática que eu conheço. Quando ela ouve um problema, ela não oferece conforto primeiro. Ela oferece estratégia. Contei a situação. Ela ficou em silêncio pensando. O que você já está planejando? Ela perguntou. Contei o que estava planejando. Ela ficou quieta por 2 segundos. Depois disse, precisa de mais alguma coisa de mim? Voltei para o trabalho com a cabeça mais organizada. À tarde, entre uma reunião e outra, abri o site de uma academia de pilates que fica a 8 minutos de casa. Tinham aulas nas segundas e quartas, às 19h30. Me matriculei e paguei 6 semanas adiantado, não porque eu precisava de pilates especificamente, mas porque precisava de um lugar que fosse meu fora de casa durante o período que a minha casa não ia ser completamente minha. A segunda coisa foi ligar para a minha vizinha do 5º andar, Dona Eulália, 72 anos, aposentada, que adora a minha filha e que já ficou com ela outras vezes quando eu precisei. Combinamos que nas segundas e quartas ela buscaria minha filha na escola e ficaria até eu voltar do Pilates. Paguei pelo serviço, porque Dona Eulália não é obrigação de ninguém e porque deixar claro que é uma troca evita que vire um favor que acumula. A terceira coisa foi reorganizar o escritório antes da minha sogra chegar. Tirei os arquivos físicos mais importantes, coloquei numa caixa trancada no meu guarda-roupa, desconectei a impressora e guardei o cabo. Deixei no quarto o essencial para ela ficar confortável, mas deixei visível, em cima da mesa, o porta-retratos com a foto da minha avó e uma folha de papel com a senha do Wi-Fi, como quem diz: este espaço tem uma história antes de você chegar. Naquela noite, depois que minha filha dormiu, sentei na sala com meu marido e disse: preciso te contar algumas coisas antes da sua mãe chegar. Ele abaixou o celular, me olhou. Respirei fundo, não de nervoso. O tipo de respiração de quem praticou o que vai dizer e sabe exatamente onde quer chegar. A sua mãe é bem-vinda aqui. Disse isso de verdade, porque era de verdade. Mas algumas coisas precisam ficar claras antes. Ele ficou quieto. Acenei com a cabeça para continuar. Primeiro, o escritório continua sendo meu espaço de trabalho. Ela dorme lá, mas a mesa não é dela. Se eu precisar trabalhar em casa, ela se acomoda na sala. Isso não é negociável e você explica para ela antes de ela chegar, não quando o problema já tiver acontecido. Camila, ela não vai. Deixa eu terminar, eu disse sem rispidez, só com clareza. Segundo, a rotina da nossa filha não muda. Horário de dormir, alimentação, tempo de tela. Sei que sua mãe vai querer agradar e vai querer fazer exceções porque é avó. Você conversa com ela sobre isso antes. As exceções criam confusão para a criança. E a confusão quem vai resolver sou eu depois que sua mãe for embora. Ele ficou olhando para mim com a expressão de quem está procurando onde está a agressão nessa conversa e não está encontrando. Terceiro, a cozinha tem uma lógica. Ela pode usar como quiser, mas não reorganiza armário, não descarta o que eu tenho, não compra para substituir sem me perguntar. Se quiser contribuir com alguma compra, me fala antes. Meu marido ficou em silêncio por um momento. Depois disse: você foi planejar tudo isso quando? Hoje. Mas você disse que ia pensar. Pensei. Isso é o resultado de pensar. Por que você não me contou que estava organizando essas coisas antes? Deixei a pergunta ficar no ar por um segundo. Por que você não me contou antes de dizer para a sua mãe que a gente provavelmente ia conseguir resolver? Ele olhou para o chão. Você dispôs do meu espaço, da minha rotina, do meu escritório sem me perguntar. Eu organizei o que precisava organizar para que a minha vida não desmoronasse durante esse período. Me parece proporcional. Ficou em silêncio por um tempo longo. Depois disse: você vai falar essas regras diretamente para ela? Algumas sim, na hora certa. Outras você fala. Você é o filho. Certas coisas chegam melhor pela voz de filho do que pela voz de nora. Ele não respondeu logo. Depois assentiu do tipo de assentir que significa que a pessoa entendeu mais do que o que foi dito. Fui para o quarto. Dormi bem.
A minha sogra chegou numa quinta-feira à tarde com uma mala grande, uma sacola de tecido com bordado que ela mesma fez e um sorriso que tomou o corredor inteiro. Ela tem 66 anos, cabelo branco curto, mãos de quem trabalhou a vida toda com agulha e linha e uma energia que enche qualquer cômodo antes mesmo do corpo entrar. Minha filha correu abraçar a avó. Eu disse que o quarto estava pronto, que o banheiro era compartilhado com minha filha de manhã até às 8 e que havia espaço no armário para as roupas dela. Obrigada, filha, ela disse. Eu sei que é um incômodo grande. É um período, eu disse. A gente se organiza. Ela assentiu. Foi desfazer as malas. Os primeiros dias foram de observação silenciosa, não fiscalização, que são coisas diferentes. Observar é entender onde o atrito vai aparecer antes que ele apareça. Fiscalizar é esperar para punir. Não era isso que eu queria. Na sexta-feira de manhã, a minha sogra fez pão. Acordou antes de todo mundo. E quando eu desci para a cozinha às 6h30, havia cheiro de fermento quente espalhado pelo apartamento e ela estava com o avental que trouxe na sacola de bordado, enfarinhada até os cotovelos. Minha filha desceu 15 minutos depois e ficou parada na entrada da cozinha com a expressão de quem não esperava esse presente. Anotei aquilo. Era um ponto positivo real. Na tarde do mesmo dia, voltei do trabalho e a minha sogra tinha reorganizado o armário de panelas. Não trocado, não jogado nada fora, só reorganizado por tamanho. A frigideira que eu uso toda manhã estava no fundo, atrás de 2 panelas que eu uso uma vez por mês. Fui até o quarto dela, bati na porta. Pode entrar, ela disse. Abri. Ela estava costurando alguma coisa perto da janela. As panelas, eu disse com tom direto, mas sem agressividade. Preciso que voltem ao lugar que estavam. Ela me olhou com uma expressão de leve surpresa. Eu só organizei por tamanho. Achei que ficava mais fácil. Para você fica mais fácil, concordo. Para mim, que uso aquelas panelas todos os dias, fica mais difícil. Preciso que voltem. Ela ficou quieta por um segundo. Depois disse, claro, desculpa. Não quis atrapalhar. Eu sei, eu disse. E saí. Reorganizei as panelas. Não precisei mais falar sobre isso. Na segunda-feira à noite fui para a primeira aula de pilates. Saí às 7, voltei às 8h20. O apartamento estava com a televisão ligada na sala, a minha sogra sentada no sofá com o bordado e meu marido do lado com o celular. Minha filha já dormia. Tomei água na cozinha, fui ao banheiro, passei pela sala. Como foi? Meu marido perguntou. Muito bom. A minha sogra levantou os olhos do bordado. Você faz pilates faz tempo? Comecei agora, eu disse. Ela me olhou por um segundo com uma expressão que eu não soube ler completamente. Depois, abaixou os olhos de volta para o bordado. Na quarta-feira, minha filha teve prova e ficou ansiosa na hora do jantar. A minha sogra, com a melhor das intenções, disse que prova era fácil, que ela era inteligente, que não tinha motivo para nervoso. Minha filha encolheu no lugar dela, que é exatamente o que ela faz quando sente que o sentimento dela foi diminuído em vez de acolhido. Eu conheço a minha filha. Sei quando ela precisa de espaço para sentir e não de discurso para se animar. Depois do jantar, quando a minha sogra foi para o quarto, me sentei com minha filha na sala. A prova de amanhã, eu disse. Você estudou o que deu para estudar. Nervoso antes de prova é normal. Não precisa fingir que não está. Ela apoiou a cabeça no meu ombro. A vovó acha que eu estou exagerando. Vovó só está tentando ajudar do jeito que ela sabe, eu disse. O jeito dela é diferente do nosso. As duas estão certas. Ela foi dormir mais leve. Mais tarde, fui até o quarto da minha sogra. A porta estava entreaberta. Bati de leve. Pode entrar. Sentei na beira da cama enquanto ela terminava de passar creme nas mãos. Disse com cuidado. Quando a minha filha está ansiosa, ela precisa que a gente ouça primeiro. Ela não recebe bem o não precisa ter nervoso, porque para ela aquilo é real. Se você disser, eu entendo que está nervosa, e vai passar, ela responde melhor. A minha sogra ficou me olhando por um momento. Depois disse, não sabia disso. Agora sabe, eu disse. E saí. No dia seguinte, minha filha voltou da prova aliviada. A avó esperou ela contar como tinha sido antes de dizer qualquer coisa. Minha filha contou tudo.
As duas ficaram à mesa por 40 minutos enquanto eu trabalhava no escritório. Anotei aquilo. O atrito de verdade aconteceu no começo da terceira semana. Eu tinha uma reunião por vídeo às 14 horas, precisava do escritório e tinha combinado com meu marido na véspera que ele avisaria a mãe para ficar na sala naquele horário. Às 13h40 fui até o escritório e a porta estava fechada. Bati. Silêncio. Abri devagar. A minha sogra estava sentada na minha cadeira, de costas para mim, falando no celular em voz alta com alguém e tinha espalhado sobre a minha mesa os materiais do bordado que ela estava fazendo. Fiquei parada na porta. Ela me ouviu, virou, ficou sem jeito imediatamente, cobriu o celular com a mão. Ai, filha, pensei que você ia usar a sala. Uso o escritório. A senhora sabe disso. Tenho reunião em 20 minutos. Ela se levantou rápido, começou a juntar os tecidos. Desculpa, foi mal. Só vim para ter mais luz. A janela da sala não pega sol agora. Enquanto a senhora termina a ligação, eu preparo o computador aqui do lado de fora. Quando terminar, eu preciso entrar. Sim, 5 minutos. Foram 12 minutos. Entrei, organizei a mesa, respirei fundo, abri a reunião no horário certo. Naquela noite, meu marido me encontrou na cozinha lavando a xícara do café. Minha mãe me contou o que aconteceu hoje cedo. Disse que você foi um pouco seca com ela. Enxuguei a xícara, olhei para ele. Fui direta. São coisas diferentes. Ela não fez por mal, você sabe como ela é. Eu sei. E disse o que precisava ser dito sem gritar, sem drama, sem humilhar. Se houve constrangimento, o constrangimento é a resposta natural para entrar no espaço de alguém sem avisar. Não é punição, é consequência. Ele ficou em silêncio. Eu não fui cruel, continuei. Não fiz ela se sentir uma intrusa. Disse o que precisava e voltei ao trabalho. Se isso foi seco, prefiro ser seca a deixar passar e ficar resmungando sozinha por dentro. Ele não respondeu logo. Fui para o quarto. Na manhã seguinte, a minha sogra me perguntou se eu queria café com leite. Disse que queria. Ela serviu, sentou do lado. Ficamos em silêncio por um momento olhando pela janela da cozinha. Não havia clima ruim. Havia clareza, que é diferente de frieza. Passado esse atrito, alguma coisa foi se ajustando dentro do apartamento sem que ninguém decretasse nada. A minha sogra começou a perguntar antes de usar a cozinha para cozinhar algo que tomasse mais tempo. Começou a avisar quando ia receber uma ligação longa. Parou de reorganizar o que já estava organizado. Não veio de sermão. Veio de um limite que estava posto desde o começo e que não se moveu. Meu marido percebeu antes de eu comentar. Você não brigou com ela uma vez. Ele disse uma noite enquanto a gente tomava chá na varanda depois que minha filha dormiu. Não precisei brigar. Como você faz isso? Sou consistente, eu disse. Toda vez que cruzou uma linha, eu disse na hora. Não depois de acumular, não depois de explodir. Da primeira vez, sem drama, sem punição. Só a informação de que aquilo não funcionava para mim. Ele ficou quieto por um momento. Depois disse, você poderia ter feito isso comigo também, às vezes. Deixei a frase pousar entre a gente. Estou aprendendo, eu disse. Com atraso, mas estou. A virada de verdade aconteceu numa quarta-feira à noite que eu não estava esperando. Eu estava fechando uma planilha no escritório quando ouvi uma batida leve na porta. Pode entrar. A minha sogra abriu a porta, ficou no vão. Na mão, um prato com 2 fatias de bolo de fubá ainda quente. Fiz à tarde. Não sabia se você ia querer. Obrigada. Puxei uma cadeira com o pé, ofereci. Ela hesitou por um segundo, depois entrou, sentou na beira como quem não quer ocupar mais do que o necessário. Posso te perguntar uma coisa? Ela disse. Pode. Eu incomodo muito aqui. Larguei a caneta, olhei para ela. Por que está perguntando isso? Ela dobrou as mãos no colo. O meu filho sempre falou de você como uma pessoa calma. E você é calma, mas também é muito firme. Não sei se as vezes que você me corrigiu foi porque eu errei de verdade ou se é o jeito que você é com todo mundo. Pensei por um segundo. As 2 coisas, eu disse. A senhora cruzou algumas linhas que precisavam ser nomeadas. E sim, sou assim. Não guardo as coisas para depois. Não porque seja difícil, mas porque aprendi que guardar não protege ninguém. Só aumenta o tamanho do problema quando explode. Ela ficou em silêncio, olhou para o prato de bolo. A senhora incomoda?
Continuei. Às vezes. Não porque seja uma pessoa ruim, mas 6 semanas num apartamento com pessoas que não são o seu núcleo é difícil para todo mundo, independente de quem seja. A senhora também tem feito esforço. Isso eu vejo e conta. Ela levantou os olhos. Nunca fui muito de perguntar. Sempre achei que perguntando eu incomodava mais do que fazendo. Depende do que faz, eu disse. Às vezes perguntar é exatamente o que não incomoda. Ela deu uma risada curta, quase involuntária. Depois ficou séria de novo. Você é diferente das noras que eu imaginei que meu filho ia ter, ela disse. Não no mau sentido. É que você não faz as coisas para agradar. Você faz porque é o que você acha certo. Tentei passar a vida fazendo para agradar, eu disse. Cansou antes de funcionar. Ela assentiu devagar, o tipo de assentir de quem reconhece alguma coisa própria naquilo. Ficou mais uns 15 minutos. A gente comeu o bolo e falou de pouca coisa. Quando ela saiu, fechou a porta com cuidado. Fiquei olhando para o prato vazio. O bolo estava bom. Era a receita da mãe dela, que eu nunca tinha pedido, mas que um dia vou pedir. Anotei aquilo. Na quinta à noite, voltei do Pilates às 21 horas e encontrei minha filha e a avó sentadas na mesa da sala com papel, tesoura e retalhos de tecido espalhados. Estavam fazendo um porta-canetas com tecido de sobra da sacola de bordado. Minha filha tinha a língua para fora de concentração. A minha sogra estava ensinando com aquela paciência miúda de quem já ensinou muita gente na vida. Fui tomar banho sem interromper. Quando saí, minha filha já tinha ido dormir e a minha sogra estava guardando os retalhos sozinha. Ficou bonito o porta-canetas? Perguntei. Ela riu. Ficou torto. Mas ela ficou orgulhosa, então ficou perfeito. Fui para a cozinha buscar água. Quando voltei para o corredor, ela já estava no quarto com a porta quase fechada. Parei por um segundo. Boa noite, eu disse. Boa noite, filha. Dormiu bem. Fui para o quarto. Meu marido estava lendo. Como foi o Pilates? Muito bom. Ele abaixou o livro. Minha mãe está diferente. Diferente como? Mais leve. Ela me ligou outro dia e disse que estava se sentindo útil aqui, mas sem se sentir no caminho. Fiz uma pausa. Às vezes as pessoas precisam de um espaço que tenha estrutura para saber onde elas cabem dentro dele. Ele me olhou por um tempo. Depois disse: ela ia querer ter vindo de qualquer forma quando caiu, mas foi eu que ofereci sem te perguntar. Isso foi errado. Olhei para ele. Não foi por maldade. Foi por hábito de achar que, como você sempre resolve, eu podia decidir pelos dois como se a decisão fosse só minha. E não é. Nunca foi. Fiquei em silêncio por um momento. 11 anos ensinam a distinguir entre quando alguém está dizendo o que você quer ouvir e quando está dizendo o que entendeu de verdade. Era a segunda. Era isso que eu precisava que você entendesse, eu disse. Entendi. Demorou mais do que devia. Entendeu? Repeti. Não para cravar, mas para que ele ouvisse o próprio sim. Entendi. Ele colocou a mão sobre a minha, devagar como uma pergunta. Não me afastei. Na quinta semana, a minha sogra recebeu a notícia de que podia voltar para casa. O médico disse que a recuperação havia sido boa, que com cuidado ela já estava liberada. Ela me contou na cozinha enquanto eu fazia café, com aquela expressão de quem está feliz e um pouco sem saber o que fazer com o feliz. Ótimo, eu disse, e era de verdade. Vou conseguir dormir na minha cama, ela disse. Sua cama é melhor do que qualquer cama de hóspede. Ela riu. Ficou em silêncio por um segundo, então disse: você tem uma semana ainda de Pilates pago, não tem? Tenho. Por quê? Só perguntando. Espero que você continue depois. Vou continuar. Ela assentiu, pegou o café, foi para a varanda. Nos dias que se seguiram, o apartamento foi voltando ao ritmo natural, como um cômodo que vai reconhecendo o próprio tamanho depois que a mobília extra foi embora. A minha sogra começou a deixar as coisas como encontrava. Começou a preparar as próprias refeições em horários que não conflitavam com os nossos. Começou a ocupar menos o espaço compartilhado, não por frieza, mas porque tinha ficado clara a localização de cada coisa. Minha filha fez um cartão para a avó 2 dias antes da partida. Dobrou uma folha de sulfite ao meio, desenhou as duas na frente, escreveu por dentro com a letra ainda irregular dos seus 11 anos, obrigada por me ensinar a costurar um pouquinho.
Um pouquinho está ótimo por enquanto. A minha sogra dobrou o cartão, colocou na bolsa, disse que ia botar no espelho do quarto dela. Na manhã da saída, ela fez café para todo mundo, incluindo minha filha que ganhou chocolate quente com canela, e ficamos os 4 sentados à mesa. Havia naquele café da manhã uma qualidade de coisa que terminou do jeito certo, não sem atrito, não perfeita, mas honesta. Quando ela estava saindo, com a mala no corredor e a sacola de bordado no braço, ela parou e me olhou. Posso te pedir uma coisa? Pode. Me ensina um dia a dizer as coisas na hora sem guardar. Eu passei a vida toda guardando. Acho que meu filho aprendeu comigo. Olhei para ela. É prática, eu disse. É desconfortável no começo. Depois fica menos. Ela assentiu. Saiu. Fechei a porta. Fiquei parada no corredor por um momento. O apartamento estava quieto com aquela qualidade específica de espaço que voltou a ser o que era antes de qualquer ocupação. Um silêncio limpo. Minha filha veio correndo da sala. Mãe, agora posso usar o escritório para terminar o projeto de arte? Depois do almoço, ela correu de volta. Fui para a cozinha. Meu marido apareceu com o cabelo desarrumado do sono, se encostou na pia, me olhou. Você está bem? Estou. Ficou em silêncio por um momento. Não sabia que você sustentava tanta coisa por dentro antes disso tudo. Virei para ele. Não é que eu sustentava, é que eu achava que esse era o contrato. Ser boa esposa, boa nora, boa anfitriã, significava estar disponível do jeito que os outros precisavam, no formato que eles precisavam. Achava que o meu desconforto era o meu problema, não o problema de quem tinha causado. Ele ficou me olhando. E agora? Ele disse. Agora eu sei que ceder o que ninguém pediu que você cedesse não é generosidade. É um hábito velho que a gente aprende a chamar de bondade para não precisar nomear o que realmente é. E o que realmente é medo. Medo de ocupar espaço demais, de ser difícil, de ser menos amada se for exatamente quem é. Ele ficou em silêncio por um tempo longo. Depois disse, você vai continuar com o Pilates? Sim. Posso ir junto algum dia? Olhei para ele, 12 anos, e ele ainda consegue me surpreender quando escolhe. Pode, eu disse, mas você vai ter que comprar um tapete seu. Ele riu, um riso real, não de cortesia. Fui até a janela da cozinha, abri um pouco mais para entrar vento. A manhã estava clara, daquelas manhãs que parecem lavadas antes de qualquer coisa acontecer nelas. Fiquei olhando para a rua lá embaixo por um tempo. Pensei em tudo que tinha custado chegar até aquela manhã com aquela leveza. Não só as 6 semanas. Os anos antes disso. As vezes que eu disse que estava tudo bem quando não estava. Os jantares que eu preparei sem ser perguntada se queria preparar. As opiniões que eu engoli porque achei que engolir era mais gentil do que falar. As manhãs que eu comecei no limite porque nunca tinha aprendido a proteger o que precisava ser protegido antes de chegar ao limite. Não virei outra pessoa. Não fiz revolução. Só aprendi, mais tarde do que devia, mas antes de ser tarde demais, que ocupar o espaço que é seu não agride ninguém. É só ser honesta sobre o que você precisa para continuar sendo quem você é, sem fingir que não é. Tenho 40 anos, tenho um apartamento que cheira a café e a fubá de vez em quando, tenho uma filha que faz as perguntas certas e está aprendendo a costurar um pouquinho. Tenho um marido que está aprendendo a perguntar antes de decidir. Tenho uma irmã que ouve até o fim e uma amiga que oferece estratégia. Tenho um tapete de pilates que está ficando com o meu formato de tanto uso. E tenho, finalmente, a clareza de que cuidar de mim não é egoísmo com nome bonito. É o único jeito que conheço de ter alguma coisa real para oferecer às pessoas que estão do lado. Uma semana depois, meu marido ligou para a mãe, ficou meia hora conversando, voltou para a sala com aquela expressão leve de quem falou o que precisava falar. Me contou que ela estava bem, que tinha voltado às aulas de bordado na associação do bairro, que tinha contado para as amigas que ficou um tempo na casa do filho. Ela disse que você é a pessoa mais difícil e mais justa que ela conheceu em muito tempo. Tomei como elogio. Naquela noite, depois que minha filha dormiu, fiquei na varanda com um chá. O jardim lá embaixo estava quieto. Meu marido veio sentar do lado com uma água. A gente ficou em silêncio por um tempo. Do tipo bom, o silêncio que fica depois que as coisas importantes foram ditas e não precisam ser repetidas.
Me ensina mais dessas coisas que você aprendeu, ele disse depois de um tempo. Você já sabe, eu disse. Só precisa parar de achar que o conforto de todo mundo é mais urgente do que o seu. Ele ficou quieto. Depois disse, como você aprende uma coisa assim? Olhei para o jardim. Você para de esperar que alguém te dê permissão para ser quem você já é. Ficamos lá por mais tempo, olhando para a noite quieta, enquanto a cidade fazia o que a cidade faz quando você finalmente para de brigar com ela.